Oi, pessoal. Já continuo, tá? Só tô salvando outra aula aqui, mas é rapidinho. E até a galera ir entrando de novo. Gente, Science é a pior, cara. Pessoal, então, continuando. Então, teve essa alteração aí no plano de contas. Deixa eu só voltar aqui. Mas para poder gerar relatórios melhores. Então, veja, antes tinha uma codificação totalmente diferenciada. Então, começava com 1, ia para o 9, outro era 1.1, outro era 1. Não sei o que, enfim. Daí, quando mudou para um novo tipo de codificação, todas as receitas ficaram iguais, exceto o último númerozinho, o último código, né, que é o tipo. Então, era principal, era multijuros, então 1, 2, 3, 4. Então, essa foi a diferenciação. Continuou o começo igual, categoria econômica, origem e espécie, daí teve esse desdobramento, que são os outros 4 dígitos, e o último dígito que informa se é principal, dívida ativa, ou juros e multa de principal ou de dívida ativa. Beleza? Mas isso era só para vocês entenderem que há ainda um plano de contas de receita orçamentária. E que ele foi modificado e não faz muito tempo, que ele era meio confuso, né? E agora ele foi alterado. Agora, mas é porque, né, faz uns anos aí. Então, aqui eu só coloquei mais um exemplo de... Como é que tá essa apresentação? Peraí, assim tá melhor. Mais um exemplo de uma conta de receita. Veja que ele é um número bem longo ali. Então, só para ver a diferenciação do tipo 1, do tipo 2, do tipo 3 e do tipo 4. Que é ali o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o 3 mais 4, o oitavo dígito. Além de ter a conta de receita orçamentária, a gente tem o que a gente chama de fonte de recurso. Então, tem esse número que é
a conta de receita, né? E tem um númerozinho para definir a fonte de recurso. Por exemplo, fonte 000 é a fonte livre. É o recurso que eu posso gastar livre, de forma livre, gastar com o que eu quiser. Daí tem outro códigozinho que é a fonte 303. Essa fonte é só para gastar com saúde. Então, a gente tem a conta de receita e cada conta de receita tem uma fonte de recurso. E, além disso, tem contas de receita que podem ter mais de uma fonte. Eu acho que tem um slide com uns exemplos aí para frente. Então, a fonte nada mais é para definir a destinação daquela receita. Como eu falei, a fonte 000 é livre. Livre posso gastar com qualquer coisa, mas já, por exemplo, a fonte 303, que é uma fonte da saúde, eu só posso gastar com despesas relacionadas à saúde pública. Daí tem fontes específicas da assistência social, fontes específicas de educação, enfim. Tem uma tabela de fonte de recurso. Então, daí tem ali o que define a classificação das fontes, que é essa portaria número 1 aí de 2001, e também que a fonte de recurso ela tem 3 dígitos sempre. Então, 000, 303, fonte 101, fonte 102, são várias fontes. Então, quando você vai lançar uma receita orçamentária, você tem a conta de receita orçamentária mais a fonte. Aqui coloquei só alguns exemplos de fonte de recurso, que esse print é do layout do Tribunal de Contas do Paraná, que é um layout de toda a parte de contabilidade. Então, só para vocês verem uns exemplos assim de fonte. Então, código fonte 000, fonte de recursos ordinários livres. Daí as mais conhecidas aqui é essa 101, Fundeb 60, que é para gastar com salário de professor, a 102, que é Fundeb 40, para gastar com qualquer outra coisa na educação. Fonte 104 é um percentual de transferência constitucional, mas também que é para gastar com educação básica, ali Fundeb. Demais impostos vinculados à educação, fonte 104, para gastar também com a educação. E assim vai. Mas é uma tabela gigante, só coloquei um pedacinho dessa tabela. Aqui coloquei uma tela do sistema que eu utilizo, que é onde tem o cadastro do plano de contas de receita orçamentária. Então, veja ali que essa conta que está destacada ali, né, tem azulzinho, é a conta de imposto sobre a folha de pagamento. Imposto de renda. Daí veja que do lado tem a operação da receita aqui na minha telinha de fonte, que é onde coloca a fonte de recurso. Essa conta de receita, imposto sobre a folha de pagamento, ela tem 3 fontes de recurso vinculada. Por quê? Receitas de impostos a gente divide em parte que é livre, em parte que é para educação e parte que é com saúde. Eu não sei se vocês já escutaram que precisa gastar 25% da receita de impostos com a educação. É preciso gastar 15% da receita de impostos com a saúde. Então, já na conta de receita, já é parametrizado esses percentuais. Quando você lança a receita, já vai um percentual que é para ficar livre, o percentual que é para ficar para a educação e o percentual que é para ficar com a saúde. Então, é definido aí pela fonte de recurso. Então, está a minha conta de receita orçamentária criada e está ali as 3 fontes vinculadas a ela. E do ladinho, o percentual. Então, fonte livre, sobra 60% da receita de impostos para eu gastar com qualquer outra coisa. A fonte 104 é a fonte do 25% da educação. Então, está ali. E a fonte da saúde, fonte 303, com 15%. Então, eu lanço as receitas e já separa isso. E, além disso, quando eu arrecado meus impostos, eu tenho que transferir em contas bancárias específicas. Eu tenho uma conta bancária que vai ficar o recurso livre, uma conta bancária que vai ficar o recurso que é o 15% para a saúde, e uma conta bancária que fica o 25% da educação.
Então, por isso que eu disse que às vezes tem uma conta de receita quem tem mais de uma fonte. Porque o imposto eu posso gastar com qualquer coisa, mas nessa proporção, 60% livre, 15 e 25. Daí aqui a gente tem uma taxa de vigilância sanitária, coloquei mais um exemplo. Então, aquela conta de taxa de vigilância sanitária, e essa taxa de vigilância sanitária, ela só tem uma fonte específica, que se chama essa taxa de exercício de poder de polícia. Ela tem esse númerozinho, 510 ali, que é o códigozinho dela padrão, e vai 100% para essa fonte. Mas essa é uma fonte que, apesar de ela ter um número assim diferenciado, eu posso gastar com quase qualquer coisa. Ela não é um imposto, é uma taxa. Então não tem a separação lá de 15, 25 e 60%, e é meio que como se fosse um recurso assim livre, gasto com qualquer coisa. Daí coloquei mais um exemplo do Fundeb 60. O Fundeb 60 tem uma fonte específica. Então, aqui está o cadastro da conta de receita. E a fonte atrelada a ela, que é a 101, que se chama fonte Fundeb 60. Então, daí coloquei aqui, só para vocês verem que, tipo, se eu quero saber a receita do município de Curitiba, se eu entro naquele site ali do Banco do Brasil, eu vejo todas as transferências constitucionais, ou seja, o que vem de transferências constitucionais porque está na Constituição mesmo. Então, a obrigatoriedade do Estado repassar o ICMS para Curitiba. Eu entro nesse site do Banco do Brasil e consigo ver quanto Curitiba recebeu de ICMS no mês de julho. É um relatório assim por mês. E os outros impostos também, que são de transferência constitucional. ITR, o Fundeb está nesse relatório, enfim, várias outras coisas. E daí coloquei outros sites que a gente vê transferência da saúde, do Fundo Nacional de Saúde, e também do FNDE, que é da educação, que são transferências correntes. Tipo, transferência para merenda escolar, transferência para o transporte escolar. E nesse FNS, qualquer coisa para saúde. Agora tem bastante coisa do Covid, que é feito fundo a fundo, transferência do Fundo Nacional para o Fundo Estadual, Fundo Municipal. Beleza? Então, de receita, acho que esse é o último slide. Quero mostrar para vocês, vou compartilhar uma outra tela agora, daí vocês me falam se estão vendo certo. Estão vendo um portal, assim, orçamento, LDO, LRF? Sim? Alguém me fala se está vendo, assim, o portal? Sim, Beleza. está aparecendo. Então, esse aqui é o portal lá do município que eu trabalho. Dentro do site da prefeitura tem esse portal, e eu vou entrar aqui no lugar onde é feita a previsão de receita, só para vocês terem noção de como ela fica no final. Então, vejam que tem PPA, orçamento, LDO, LRF. Estou dentro de orçamento, vou entrar nesse anexo 2, receita por categoria. E vou ver que tem de vários anos, vou pegar a receita que foi prevista em 2020. É para vocês verem como ela fica no final, toda a receita prevista com a codificação, tá? Abriu um anexo para vocês ou não? Acho que tem que compartilhar de novo, peraí. Abriu, professora? Abriu sim, professor. Peraí que agora eu não estou achando a minha tela. Então, veja que é um relatório de 12 páginas, começa lá com o total de receita corrente, 54 milhões. Isso é previsão feita. É para vocês olharem de uma forma que eu fico falando, receita corrente, receita de capital, mas é melhor a gente ver exatamente como é que é. Então, essa é a parte de previsão de receita da lei orçamentária. Só que veja que não é de qualquer jeito, que tem muita classificação, tem muitas contas de receita. Então, esse relatório, ele dá essas 12 páginas. No final dele, mas toda a classificação, toda a receita corrente, de todos os tipos do mundo que tem,
E daí, no final, meu orçamento, resuminho aqui, receita corrente, impostos, contribuições, receita patrimonial, receita de serviços, transferências correntes. Por que que eu tenho esse 43 milhões aqui em receitas correntes? Porque o meu município sobrevive de transferência estadual e federal. A receita própria dele é muito pequena. Então, aqui que entra o ICMS, o FPM, toda a receita que eu recebo do Estado e da Federação. E daí, veja, a receita de capital, previsão quase nada, 54 mil de receita de capital. 11 mil que eu vou vender um bem. Enfim, não sou eu que faço o orçamento lá no meu município. Tem uma pessoa que só cuida do planejamento orçamentário. Eu acho meio absurdo essa previsão aqui dela, mas tudo bem. Então, 54 milhões de receita, isso é a previsão em si. Ainda, ela é lançada no meu sistema de outra forma. Mas eu já vou abrir uma outra telinha para mostrar. Só um pouquinho. Mas era só para vocês verem de forma mais efetiva o que é a previsão orçamentária da LOA. É aquilo ali no final de tudo. Você prevê cada um, codifica e lança no sistema. Vou compartilhar uma outra tela. Tá algum sistema aqui, Equiplano, na tela de vocês? Sim? Beleza. Aquele relatório, ele é lançado aqui em planejamento, LOA, conta de receita. Esse é o meu sistema, bem diferente do sistema que vocês usam. Então, aqui tem todas as contas de receita, né, que existem. Daí, por exemplo, esse imposto, sei lá, vou pegar esse imposto sobre a folha, não. Né, vou pegar um IPTU aqui. Essa conta em azulzinho IPTU. Quando eu estou fazendo o orçamento, o que que eu faço? Vou em operação de receita e coloco aqui minha previsão. Quanto que eu tenho previsto? 484 mil. E ali o desconto. Isso aqui gera aquele relatório que eu mostrei no portal da transparência. Então, a pessoa que faz orçamento, aqui está o nominho dela, ela vem aqui na conta de receita e lança cada uma das previsões nesse plano de contas enorme. Em todas as contas que são analíticas, ela vai colocando um valorzinho, que são várias. Então, no final, isso faz a previsão de receita da lei orçamentária. Beleza? Daí, para lançar a receita no meu sistema, faz o lançamento aqui. Arrecadação, conta de receita. Mas quando a gente for ver sistema, eu mostro melhor esse sistema. Era só para vocês entenderem a parte de previsão. Então, previsão da LOA, e daí lança no sistema de acordo com aquela classificação da receita. Agora, a parte de despesa, a gente viu que tem aquilo órgão, unidade, função, subfunção. Além daquilo, a gente tem um plano de contas de despesa orçamentária, que são outros números ainda. Então, eu vou compartilhar esse meu slide novo. Então, vamos começar a falar um pouco da despesa. Então, a despesa também tem essa classificação em extra-orçamentária e orçamentária, e segue aquilo que eu falei. Então, despesa orçamentária é aquela que é a despesa do governo mesmo. Pagar salário, pagar material de consumo, pagar uma escola, pagar um hospital, pagar um carro, enfim. E a extra-orçamentária é quando ocorre a devolução da receita extra-orçamentária. Cheiro ruim? Aquele primeiro exemplo lá de depósito calção. Recebi o depósito calção, receita extra-orçamentária. Estou devolvendo para a empresa lá o depósito. Será que é depressão esse cheiro? É despesa extra-orçamentária. Cheiro de morte. Então, lembrem que tem receita extra e despesa extra. Esse daqui não é muito importante. Daí a gente tem as classificações da despesa. Lembra que lá em classificação da receita eu só falei a classificação que se chama classificação de categoria econômica, que é a receita corrente e a receita de capital. Aqui tem esses nomes, mas já vou explicar rapidamente o que é cada um. A primeira é que essa classificação institucional
Lembra que quando a gente está fazendo aquela dotação orçamentária, o primeiro é órgão e unidade? Isso é a classificação institucional, porque tem a ver com a estrutura administrativa do órgão. Então, o órgão e unidade é chamada classificação institucional. Daí a funcional é a segunda parte lá da dotação orçamentária, que a gente começa lá com órgão, unidade, e daí tem aquela tabelona lá de função e subfunção, que segue a portaria 42 lá de 99, que eu falei para vocês que todos os entes públicos têm que seguir aquela tabela de função e subfunção. Lembra? Função saúde, subfunção atenção primária. Função educação, subfunção ensino fundamental, e assim vai. Então, essa é chamada classificação funcional. A classificação programática, porque eu falei para vocês que o orçamento lá era um orçamento programa, que eu criava um programa lá, Mais Saúde, e daí colocava várias ações para eu atingir o meu programa, que era Mais Saúde. Então, classificação por programas. Classificação por identificador do resultado primário é aquele resultado primário que a gente acabou de ver na aula de receita, que tem o resultado nominal e o resultado primário. Então, está relacionado a isso, é ser uma despesa primária ou não. Então, despesa primária é menos amortização e menos a despesa com juros, que é aquelas duas que a gente retirava lá para achar o resultado primário. Classificação com os efeitos no patrimônio público é quando ela é efetiva e não efetiva. Essa classificação de efetiva e não efetiva é quando afeta o resultado. Então, mas para frente tem alguns exemplos, aí fica mais fácil. Mas é só pensar se o teu lançamento contábil vai afetar o resultado ou não. Vai afetar o resultado ou não, se vai debitar ou creditar uma conta de resultado. E a classificação quanto à natureza é a classificação em receita, em despesa corrente e despesa de capital. Aqui tem alguns exemplos de despesas não efetivas, aquelas que não vão para o resultado. O lançamento, débito e crédito, não tem débito nem crédito numa conta de resultado. Daí ela é considerada não efetiva. Efetiva é aquela que o débito ou crédito está no resultado. Investimento. O investimento, o que a gente faz? Debita ativo e credita ativo, se eu for comprar ali um intangível. Inversão financeira. Inversão financeira é um termo que tem na contabilidade pública, que é como se fosse uma aquisição de um bem usado. Então, a gente classifica uma conta de inversão financeira. E também não afeta o resultado, porque é débito imobilizado e crédito em caixa. Amortização de uma dívida. Se já está no meu passivo, tipo 10 mil a pagar lá de passivo não circulante, eu vou creditar caixa e debitar esse meu passivo não circulante. Não é um lançamento que vai em conta de resultado também. Aquisição de material de consumo entra no estoque, então debita estoque, credita caixa ou banco, enfim. Então também não entra no resultado do lançamento. É só para vocês terem alguns exemplos de despesa não efetiva, mas lembrem que o conceito de efetiva é que afeta o resultado. Então, o débito ou crédito tem que estar lá no resultado. Então, daí a gente tem despesa corrente e despesa de capital. Igual a gente tinha lá na receita corrente, começa com 1, despesa de capital começa com 2, despesa de capital, receita de capital são aquelas 5 específicas. A gente tem aqui também na despesa corrente e despesa de capital. Então, pense que despesa corrente é aquela de custeio. Então, de definição, ela tem essa frase ali, as que não contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. Bem de capital, pensem que é sempre um investimento. Então, daí a gente tem a despesa de capital, que é um investimento, que é construir ou comprar um imobilizado, beleza? E daí a gente também tem um código lá, que nem a gente tem um código para as contas de receita, tem para despesa. Eu não coloquei aqui para frente, deixa eu ver. Não. Mas a despesa corrente, ela começa com... Isso aqui eu vou pular.
a despesa corrente ela começa com 3, e a despesa de capital com 4. Então, lembre que 1 e 2 é para receita, 3 e 4 é para despesa. Então, 1 é receita corrente, 2 receita de capital, 3 despesa corrente, 4 despesa de capital. E assim como tem toda aquela codificação na receita, tem aqui na despesa. Lembra que lá na receita começava a categoria econômica, origem, espécie, daí tinha desdobramento e a última coisa era o tipo. Aqui a gente tem assim, começa com categoria econômica, que também define em corrente ou de capital, daí tem grupo de natureza, modalidade de aplicação, elementos de despesa e subelementos. E a numeração lá em cima é a quantidade de dígitos. Então, categoria econômica é um dígito, grupo de natureza de despesa um dígito, modalidade de aplicação 2, elementos de despesa tem 2 dígitos e subelemento 2. Então, ali embaixo tem um exemplo de uma conta de despesa. Então, imagine que o meu orçamento, eu tenho todo aquele número grande lá, que é a dotação orçamentária, e ainda divido aquela ação em contas de despesa. Se eu faço uma ação bem genérica para pagar vários tipos de despesa, tipo manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, coloco o valor da ação 1 milhão. Só que nessa ação de 1 milhão eu vou pagar salário, material de consumo, serviço de terceira pessoa jurídica. Eu ainda divido aquele 1 milhão em contas de despesa. Então, vou deixar 500 mil para salário, 300 mil para material de consumo e 200 mil para serviço de terceira pessoa jurídica. Eu separo esse valor pela conta de despesa. Essa conta de despesa que eu coloquei aqui nesse slide é uma conta de despesa de salário. Então, o 3 primeiro lá é que é despesa corrente, o número 1 é que é despesa com pessoal. Esse 90, que é a modalidade de aplicação, é a forma que eu estou executando o meu orçamento. Geralmente é 90. O 90 quer dizer assim que eu mesmo executo meu orçamento, que eu não delego a ninguém, não estou transferindo dinheiro para o Estado, nem para outra entidade pública. Eu mesma estou pagando meu salário, não estou dando dinheiro para alguém fazer isso por mim. E o 11 é vencimentos e vantagens, assim, o número do elemento de despesa, e subelemento é como se tivesse uma classificação maior daquela despesa. Mas salários termina aí no 11, às vezes, às vezes vai 01, 02, quando é férias, quando não sei o que, não sei o que lá. Especifica melhor o tipo de despesa. Mas para o orçamento, ele tem que ir até o elemento de despesa. Depois eu vou abrir um orçamento para vocês olharem como ele fica no final. Então, veja, a gente tem grupo, categoria econômica, corrente de capital. Daí a gente tem esse grupo de natureza de despesa, que tem essa subdivisão. Então, ali no grupo de natureza, o número 3 primeiro é porque é o despesa corrente. Daí o número 1 é pessoal. 3.2, 3 é porque é uma despesa corrente e o 2 é juros. E 3.3, o 3 quer dizer que é despesa corrente e o segundo 3 é outras despesas correntes. Então, tem muito 3.3 no orçamento, porque é outras. Então, tem 3.390, tem vários. Eu já vou abrir para vocês olharem. E dentro da despesa de capital também tem essa divisão ali, investimento, inversão e amortização da dívida. Então, o 4 primeiro é que é despesa de capital, o segundo 4 ali que é investimento, quando é uma construção ou aquisição de um bem novo. Daí tem o 4.5, que tem esse nome inversões financeiras, que é quando eu compro um bem já em uso, um bem usado. Comprei um veículo usado, por exemplo. Daí ele não vai em investimento, ele vai nessa classificação 4.5, inversões financeiras. E o último 4.6, amortização da dívida. Então, quando eu estou pagando meu empréstimo, ele fica nesse grupo 4 também. Apesar de não ser exatamente um investimento, mas ele é considerado uma despesa de capital. Então, ele é 4 o primeiro dígito dele por ser despesa de capital e 6 porque é amortização de uma dívida. E também essa divisão é padrão para todos os entes públicos, tá? A modalidade de aplicação é essa forma que é executado o orçamento. Também tem códigos padrões. Então, veja, tem
o primeiro código lá, transferência à União, é como se eu estivesse transferindo um dinheiro para a União para ela fazer algo para mim. Ou se eu vou devolver um recurso que eu recebi da União, daí eu uso esse 90 lá naquele grupo. Mas nesse momento, pensem que a gente está vendo um orçamento de um ente que ele mesmo executa as suas despesas. Então, todo o orçamento a gente vai colocar nesse 90 aqui, aplicações diretas, eu mesmo executando meu orçamento. O que mais que a gente tem? O elemento de despesa é o tipo da despesa em si, que também é uma tabela gigante. Coloquei aqui alguns elementos que são os principais, por exemplo, despesa com pessoal, que era aquele exemplo que eu tinha colocado lá no slide. Era 31, 90, 11. O 11 é o elemento de despesa que significa esses vencimentos e vantagens fixas. Se eu pego aqui o 30, que é o último aqui da tabela, material de consumo. Então, minha conta de material de consumo vai ser 33, 3 de despesa corrente, o segundo 3, que é outras despesas correntes, o 90, que é aplicação direta, e daí 30, que é o códigozinho de material de consumo. E assim por diante. Então, coloquei aqui um de vencimentos e salários de exemplo, 31, 90, 11. 3 porque é despesa corrente, 1 porque lá na natureza de despesa é despesa com pessoal, 90 porque é aplicação direta, 11 porque é salários e 01 deve ser o salário do mês, assim, que não é férias, não é nada. Coloquei mais 2 exemplos de um de diária, que é aquele dinheiro que a pessoa pega para viagem de servidor público. Então, é 3 o primeiro dígito porque é despesa corrente, 3 porque é outras despesas correntes, 90 porque é aplicação direta e o 14 é o códigozinho que fala que é diária. Outro exemplo é de gêneros de alimentação. Então, 3 porque é despesa corrente, o segundo 3 outras despesas correntes, 90 porque é aplicação direta, 30 porque é material de consumo e daí ele especifica em 07 gêneros de alimentação. E assim vai. Coloquei mais um de locação de imóvel pessoa física. De novo, 3 e 3 porque é corrente e outras despesas correntes. 90 aplicação direta, 36 porque é serviço de terceiro pessoa física e o 15 é porque é locação de imóvel. E assim vai. Daí coloquei mais um ali que é de manutenção de veículos, então 33, 90, o 39 é serviço de terceira pessoa jurídica e o 19 é manutenção e conservação de veículos. Mas é um plano de contas gigante. E coloquei também aqui 3 exemplos de despesa de capital. Então, construção de uma creche, daí já começa com 4, porque é despesa de capital. O segundo 4, porque é investimento. 90, porque estou executando meu orçamento. 51, porque é obras. E daí 01, 03, porque chega lá na creche esse detalhamento. O segundo, rede de iluminação pública. 44, 90, 51, que é obras. 02 e 06 para fazer uma rede. E ali o último veículos, 44, por ser despesa de capital, investimento, aplicação direta. O 52 é permanente, né, imobilizado, e 48 é o que define que é veículos. E assim por diante. Da mesma forma que tem etapas lá na receita, tem etapas na despesa. Então, tem etapas de planejamento, que é o orçamento em si, e vou para a parte que é mais importante da execução, que é o empenho, a liquidação e o pagamento. Então, veja, você fez o orçamento lá, definiu suas ações, colocou as contas de despesa. Daí você vai licitar isso junto a um fornecedor. Abre um procedimento licitatório, tem um vencedor. Fiz um procedimento licitatório para compra de merenda. Ganhou o fornecedor tal, firmei o contrato com ele. Quando eu firmo o contrato com ele, tipo, quando eu fiz um contrato de 100 mil, eu faço um empenho da despesa, que é comprometer o meu orçamento. Eu tinha colocado, quando eu fiz a LOA, 110 mil para comprar merenda escolar. Licitei, deu 100 mil. Vou lá no meu sistema de contabilidade e faço o empenho da despesa. O empenho da despesa tira aqueles 100 mil lá do orçamento, já deixa reservado 100 mil para aquele fornecedor.
Então, lá no meu orçamento só vai ter 10 mil lá sobrando, se eu precisar fazer uma nova compra. E aqueles 100 mil, quando eu faço empenho, eu me comprometo com aquele fornecedor. Eu já reservo o meu orçamento. Eu tinha 110 mil para compra de merenda, mas 100 mil eu fiz o empenho e agora já está reservado para eu poder pagar o meu fornecedor para frente quando ele me entregar a mercadoria. Então, o empenho é isso, você comprometer teu orçamento depois que você faz a tua licitação, teu processo de compra. A segunda etapa, que é a liquidação, é quando o cara entrega lá a mercadoria, o cara veio e me entregou a merenda. Ele pode entregar picadinho, pode entregar todo de uma vez. No caso da merenda, com certeza vai entregar aos poucos. Eu tenho 100 mil de empenho, ele vai me entregando 10 mil de produtos, mais 10 mil, mais 10 mil, vai me entregando parcelado, entrega a nota fiscal e o produto. E isso é liquidar. Eu vou liquidar meu empenho. Nesse caso, vai ser várias liquidações para um empenho só. Mas a liquidação é a entrega da mercadoria em si. Entrega da mercadoria ou a prestação de serviço, junto com a emissão da nota. E daí o pagamento é quando sai o recurso financeiro do banco do ente público para pagar o meu fornecedor. Então, tem essas 3 etapas. Empenho, comprometo meu orçamento com aquele fornecedor. Liquidação, entrega da mercadoria ou a prestação de serviço. E o pagamento é a saída financeira. Aqui é a forma bonitinha de falar o que é empenho. Mas depois, se vocês olham, porque ele tem todo esse termo aí, enfim. Além disso, a gente tem tipos de empenho. Ordinário, estimativo e global. Ordinário é aquele empenho que eu faço e eu vou pagar de uma vez só. Um exemplo, comprei um veículo. Eu não vou comprar um veículo e pagar parcelado. Geralmente no setor público a gente paga de uma vez só. Então, faço o empenho lá de 50 mil por veículo, liquido de uma vez só, faço o pagamento. Empenho ordinário. O estimativo é para aquelas despesas que eu não sei quanto eu vou gastar. Por exemplo, energia elétrica. A gente não tem noção de quanto a gente vai gastar dentro de um ano em energia elétrica. Então, eu faço um empenho lá de estimativa de 200 mil para energia elétrica. Então, recebo minhas faturas, vou liquidando de acordo com o que eu vou gastando de energia elétrica. O global é quando eu tenho um contrato, por exemplo, um contrato de prestação de serviço, locação do meu software aqui de contabilidade. Eu fiz um contrato para um ano, eu empenho ele para esse um ano inteiro, mas eu pago ele mensalmente. Mas eu sei o valor que eu vou pagar por mês. Então, essa é a diferença do ordinário, eu pago o empenho de uma vez só. O global eu pago parcelado. E o estimativo é quando eu não sei o valor que eu vou pagar. Geralmente energia elétrica, combustível, água, enfim. Aqui está o conceito de liquidação, conceito de pagamento, que é saída. E essa parte resta a pagar a gente não vai ver. De novo, está acabando esse negócio, por isso que eu estou acelerando, tá? Eu quero só mostrar para vocês como que fica ao final o orçamento na parte da despesa. Por isso estou acelerando. Então, eu vou entrar aqui agora no meu site, não sei se vocês estão olhando, se está aparecendo. Vou entrar no quadro de detalhamento de despesa. Exercício 2020, município. Na parte da despesa, estão vendo uma telinha que começa com Câmara Municipal? Sim. Então, veja, o orçamento fica dessa forma. Vou pular esse da Câmara porque a gente repassa dinheiro para a Câmara. Vou pegar um mais genérico. Vou pegar... Não, esse não. Vejam essa ação, manutenção das atividades jurídicas. Tem o número aqui, órgão, unidade, que começa aqui, órgão, unidade, função, subfunção, programa, todo o PA dele aqui. E daí tem a separação, essa ação é de 497 mil. Daí eu tenho separado nas continhas de receita, 31,90, 31,90, 11, 31,90, 13,